A gente está de volta aqui para ler o livro dos Espíritos para vocês, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos. E hoje eu lanço a pergunta para reflexão, para a gente seguir no texto pensando na seguinte questão: os espíritos superiores sempre concordam entre si, sempre falam, têm as ideias iguais, assim, falam os mesmos assuntos? E aí no texto, a gente está na parte 13 da introdução, ele diz o seguinte: as observações que aí ficam nos levam a dizer alguma coisa acerca de outra dificuldade, tá? Mais uma dificuldade a respeito do estudo do espiritismo. Que dificuldade é essa? A da divergência que se nota na linguagem dos espíritos. Então, é algo que é um pouquinho contraditório, né? Uns falam uma coisa, outros falam outra. Diferindo estes muito uns dos outros, né? Então, do ponto de vista dos conhecimentos e da moralidade. É evidente que uma questão pode ser por eles resolvida em sentidos opostos, conforme a categoria que ocupam, exatamente como sucederia entre os homens, se a propusessem, ora a um sábio, ora a um ignorante, ora a um gracejador de mau gosto. O ponto essencial, temo-lo dito, é sabermos a quem nos dirigimos. Então, gente, se você for fazer uma pergunta para um espírito, ele pode responder uma coisa. Para outro, ele pode responder uma coisa completamente diferente, tá? Então, o ponto essencial é você saber para quem você está dirigindo a pergunta, que tipo de espírito é esse no qual você está falando, ok? Mas ponderam como se explica que os tidos por espíritos de ordem superior nem sempre estejam de acordo. Então, se um ponto essencial é sabermos a quem nos dirigimos, quer dizer, é um espírito de ordem superior, um espírito, né, intermediário, que não é muito nem muito superior, nem muito inferior, que tipo de espírito? Além disso, sendo ele de ordem superior, como é que ele pode não concordar com outro da mesma ordem, né? Como é que a opinião de um espírito de ordem superior pode divergir, pode ser diferente da do outro, né? Imagina dois arcanjos, um arcanjo é um espírito de um arcanjo fala uma coisa e outro espírito de outro arcanjo fala outra completamente diferente. Como isso pode acontecer? E aí no livro eles continuam dizendo assim: diremos em primeiro lugar que, independentemente da causa que vimos de assinalar, outras há de molde a exercerem certa influência sobre a natureza das respostas. A abstração feita da probidade dos espíritos, tá? Então, talvez ele pode dizer que ele é um espírito de ordem superior e não ser, tá bem? Este é um ponto capital, um ponto essencial, cuja explicação alcançaremos pelo estudo. Por isso é que dizemos que estes estudos requerem atenção demorada, observação profunda e, sobretudo, como aliás o exigem todas as ciências humanas, continuidade e perseverança. Anos são precisos para formar-se um médico medíocre, né? Um médico comum. E 3/4 da vida para chegar-se a ser um sábio. Como pretender-se, em algumas horas, adquirir a ciência do infinito? Ninguém, pois, se iluda. O estudo do espiritismo é imenso. Interessa a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar que o efetuá-lo demande muito tempo mesmo. A contradição, ademais, nem sempre é tão real quanto possa parecer, tá? Então, às vezes, um espírito superior vai dizer uma coisa e o outro parece que está dizendo coisas diferentes, mas
Isso depende da sua interpretação, ok? Não vemos todos os dias homens que professam a mesma ciência divergirem na definição que dão de uma coisa. Quer empreguem termos diferentes, quer a encarem de pontos de vista diversos, embora seja sempre a mesma ideia fundamental. Conte quem puder as definições que se tem dado de gramática. Acrescentaremos que a forma da resposta depende muitas vezes da forma da questão. Isso é importantíssimo. Às vezes você faz uma pergunta pensando que está fazendo a outra pessoa está fazendo uma pergunta igual à sua, mas é uma pergunta completamente diferente. Então, às vezes você faz uma pergunta, recebe uma resposta e o outro faz a pergunta que parece com a sua, mas não é, e recebe uma resposta diferente. Aí você pensa, não, mas o espírito deu duas respostas que contradizem uma a outra. Bom, é um erro de contradição. E aí, continua assim. Pueril, portanto, seria apontar contradição onde frequentemente só há diferença de palavras. Os espíritos superiores não se preocupam absolutamente com a forma. Para eles, o fundo do pensamento é tudo. Tomemos, por exemplo, a definição de alma. O que é alma, né? Ela tem tantas definições. Carecendo este termo de uma acepção invariável, compreende-se que os espíritos, como nós, divirjam na definição que dela deem. Um poderá dizer que é o princípio da vida, outro chamar-lhe centelha anímica, um terceiro afirmar que ela é interna, que é externa, etc. Tendo todos razão, cada um do seu ponto de vista. Poder-se-á mesmo crer que alguns deles professem doutrinas materialistas, e todavia não ser assim. Outro tanto acontece relativamente a Deus. Será o princípio de todas as coisas, o Criador do universo, a inteligência suprema, o infinito, o grande espírito, etc, etc, etc. Em definitivo, será sempre Deus. Se temos, finalmente, a classificação dos espíritos. Eles formam uma série ininterrupta, desde o mais ínfimo grau até o grau superior. A classificação é, pois, arbitrária, tá? Ela não tem uma razão específica. Agrupá-los-á em 3 classes, outro em 5, 10 ou 20 à vontade, sem que nenhum esteja em erro. Todas as ciências humanas nos oferecem idênticos exemplos. Cada sábio tem seu sistema. Os sistemas mudam. A ciência, porém, não muda. Aprenda-se a botânica pelo sistema de Linneu, ou pelo de Jussieu, ou pelo de Tournefort. Nem por isso se saberá menos botânica. Deixemos, conseguintemente, de emprestar a coisas de pura convenção mais importância do que merecem, para só nos atermos ao que é verdadeiramente importante. E não raro, a reflexão fará-se descubra no que pareça disparate, uma similitude que escapara a um primeiro exame. Então, gente, às vezes algo que parece ser contraditório, na verdade, é puro engano nosso, tá? De interpretação. Bom, ficamos por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima.